Ok, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade e o dia que o Senhor nos deu. Nós também queremos te louvar, ó Deus, pelo privilégio de sermos pais, já avós, e desfrutarmos, ó Deus, de tanta bondade e o prazer de sermos bem cuidados pelo Senhor. Obrigado também por mais essa oportunidade sobre as nossas vidas, para estudarmos a Tua Palavra, sobre a Tua família, a Tua igreja, e o quão relevante é isso, Senhor, para nós, como Teus filhos, e também, ó Deus, porque o Senhor desperta e alimenta em nós essa grande expectativa de vermos a Tua igreja resistindo às provações, crescendo mesmo através dessa pandemia. E, ó Deus, especialmente pelo privilégio de uma perspectiva gloriosa que temos quando estaremos para sempre com o Senhor. Abençoa-nos nesse tempo aqui. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Ok, eu vou então apresentar aqui. Qualquer problema, você abre o seu microfone e me fala, tá? Se caso seja interrompido e tem alguma dificuldade em você perceber o que eu estou apresentando aqui. Ok. Eu hoje de manhã, no momento de oração, eu estava com um certo retardo de som, precisei de trocar. E depois acabou a bateria no fim da... Mas assisti até o fim, mas depois eu precisei desligar. Desligar Okay. Não, desligou sozinho. Nós tivemos algumas dificuldades de barulho nessa plataforma nova. Mas a vantagem dela é que ninguém precisa pedir autorização para entrar, né? Isso eu acho. Você tá enxergando a tela aí? Tô enxergando, sim. Você tá enxergando. Eu selecionei ela como principal e você na lateral. Você e eu na lateral aqui. Tá ótimo. Tá perfeito. Tá bom. Vou travar aqui, então, para você disparar e gravar, né? Agradeço. Bem, o que nós vimos na nossa primeira aula esteve baseado nessa primeira tese ou afirmação. A igreja é a reunião dos filhos de Deus ao redor de Jesus Cristo. Sendo assim, é uma reunião de cristãos, ou aqueles que seguem a Cristo, tiveram uma experiência de conversão. É uma convocação, uma vez que o Senhor está reunindo, tirando do mundo pessoas de todas as línguas, nações, para reunirem um só povo. Então, é uma convocação só para cristãos. E a igreja gira em torno, ou é em função do Senhor Jesus Cristo. Esta verdade bíblica, que envolve ou apresenta aquilo que é a essência da igreja, envolve adoração, e a adoração afeta cada área da nossa vida. É muito importante essa compreensão, né, e percepção e aceitação de que nós somos criados para adorar exclusivamente a Deus. Toda a natureza existe por causa do Senhor. Nós, como filhos, especialmente, nós temos como razão de ser adorar a Deus em tudo aquilo que somos, que temos, que fazemos. Conforme Paulo diz aos Romanos, nós vamos ver esse texto, também aos Efésios, quando ele diz que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu usei esse texto hoje na nossa reunião de oração, Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Não importa qual seja a área, todas as áreas, envolve toda a nossa vida, sendo que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, a iniciativa foi dele, nos predestinou conforme o seu plano, sua vontade, para a adoção de filhos, então nós não merecíamos fazer parte da família, e Deus fez isso para o louvor da sua glória. Interessante que nesse primeiro parágrafo de Efésios, no capítulo 1, que é um parágrafo bastante extenso, ele repete algumas vezes
o propósito, o chamamento, a predestinação, a ação de Deus, a adoção foi para o louvor da sua glória. Em Cristo Jesus nós somos resgatados, porque o plano original de Deus foi este, criar o homem para o louvor da sua glória, mas a queda o afastou de Deus e o levou a adorar criaturas em vez de o Criador. E Paulo então insiste que também nós somos feitos herança, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Então, na nossa história, nós temos uma história em que um Deus atua, ele é um Deus atuante, vamos ver isso, com o propósito de nos fazer para o louvor da sua glória. Ouvimos o Evangelho um dia, Deus usou pessoas variadas, em contextos diferentes, mas ouvimos o Evangelho da nossa salvação. Quando nele nós cremos, fomos então selados pelo Espírito Santo até o dia que ele virá nos resgatar para o louvor da sua glória. Eu creio que este texto retrata muito bem esse propósito de Deus. Fazer parte da Igreja de Jesus envolve a adoração. Paulo diz que pelas misericórdias de Deus, ele roga, aos seus ouvintes em Roma, que ofereçam sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Nós vamos ver que existem 3 dimensões de um culto que Deus aceita. A dimensão exterior, a dimensão interior e também a dimensão superior. Paulo faz essa exortação aqui, que ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então vejam, a primeira esfera, ou a dimensão, que é exterior, baseando em Romanos capítulo 14, 18, quando ele diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aqui havia uma questão relacionada ao comer sem lavar as mãos. E, de fato, os judeus estavam extrapolando esse princípio que visava a saúde, a higiene, e tornando o simples lavar a mão como algo sagrado. Então, eles estavam valorizando muito mais o rito exterior do que o coração. Como ele diz aqui, a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. E ele afirma, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e também é aprovado pelos homens. Então, a primeira dimensão é exterior. O exterior não é mais importante que o interior, mas o exterior deve refletir esse coração que adora, essa atitude de adoração, que não se prende ao exterior, tornando sacro, ou sagrado, aquilo que não é apenas uma expressão. Mas, além disso, a mais importante é que a adoração tem uma dimensão interior. Quão relevante é isso na nossa cultura brasileira, por exemplo, de religiosidade, quando muitos dos grupos, muitas das seitas e até grupos cristãos, eles dão muito valor ao exterior e pouquíssimo às vezes, valor ao interior. Em João 4, 24, João fala do encontro do Senhor Jesus Cristo com a mulher samaritana. E é uma pergunta, onde é que se deve adorar? No Monte Gerizim ou em Jerusalém? E Jesus vai dizer, nem lá, nem cá, nem lá, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, adoração é interior e ela é de coração. Mas, além disso, uma terceira dimensão é que ela é superior. É perante o Deus vivo que nos prostramos.
É diante dele que as pessoas se apresentam. É perante ele que elas existem, se expressam, agem, respondem. O autor de Hebreus nos diz, no capítulo 13, versículo 15, que por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Quantas verdades nós temos aqui nessas afirmações? Primeiro, é o fruto de lábios. Não basta apenas expressar, mas é um fruto de lábios que confessam o nome de Jesus, por meio de quem nós oferecemos a Deus sempre, vejam, sempre sacrifício de louvor. Todo o nosso ser, toda a nossa vida, seja em casa, no trabalho, na igreja, nós precisamos considerar essas três dimensões de um culto aceitável. Obviamente, nós entendemos, à luz da verdade bíblica, que culto não é não é um ritual meramente, né, como muitos o consideram. Mas voltando ao texto em João capítulo 4, que apresenta como elemento-chave o coração do adorador diante de Deus, o texto diz: nossos pais adoravam neste monte, Gerizim. E a mulher diz isto a Cristo: vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aí a resposta de Jesus foi: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, ou o Pai. Jesus estava apontando para o início do reino messiânico, que estava muito próximo. Vós adorareis o que não conheceis. Não, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. E disse: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então vejam, os elementos que nós temos aqui da verdadeira adoração. O local é insignificante. Por isso que dissemos na aula passada que o templo não é sagrado, o prédio não é sagrado, igreja não é o prédio. A verdadeira adoração significa que o local é insignificante, pode ser em qualquer lugar. Mas o objeto da adoração é Deus, o Deus que se revela na história, no antes, no agora, no depois. E o modo da adoração, esta é a ênfase na resposta de Jesus à mulher. O modo é que ela deve ser em espírito e em verdade. Vale a pena nós considerarmos pelo menos 4 tipos, ou 4 categorias, podemos dizer assim, de uma adoração considerada falsa, não verdadeira, que não agrada a Deus. A primeira categoria seria cultuar falsos deuses. Isso é muito claro nas Escrituras. Já na história do povo de Israel, a exortação era claríssima. A regra era muito clara, que o povo não se curvasse diante de outros deuses. Inclusive, o judeu, o israelita, não podia se relacionar em casamento com pessoas que cultuavam outros deuses. Em Êxodo, capítulo 34, 14, nós temos então a afirmação: porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor, e a expressão Senhor aqui é Jeová, é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Não divide a sua glória, exige exclusividade, não aceita um coração dividido. Aos Romanos, Paulo escreveu: tendo conhecimento de Deus, e aqui ele vai dizer acerca daqueles que
embora Deus tenha se manifestado, eles o rejeitaram. Passaram a adorar o que fora criado, em vez de adorarem ao Criador. Então, eles não glorificaram a Deus, Paulo diz, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, homens que criam deuses. Tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Além disso, cultuar de forma errada é uma segunda categoria da falsa adoração. Como isso pode acontecer? Veja, em Êxodo 32, 7, o Senhor diz a Moisés, Moisés, desce do monte, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Mas qual era a corrupção? Em que eles haviam se corrompido? E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Que caminho é esse? E aí Deus vai dizer, ele fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. E o povo disse, olha, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Qual a forma errada? Ora, eles pegaram o ouro do povo, no meio do povo, e fundiram, esculpiram um bezerro para que fosse adorado em lugar de Deus. O Senhor condena isso de uma forma muito clara e chama Moisés, Moisés, aconteceu isto, e depois a mão de Deus pesa sobre o povo que estava cultuando de forma errada ao Deus verdadeiro. Mas a terceira dimensão ou categoria da adoração falsa é cultuar de qualquer jeito, ou cultuar a nossa própria maneira. Quantas coisas nós poderíamos incluir aqui nessa atitude que Deus condena, né? Por exemplo, valorizar mais uma tradição dos homens do que a adoração genuína de um coração que adora a Deus e não se importa com aqueles que expressam adoração de uma forma diferente. Podemos até dizer que no nosso meio batista, mais tradicional, embora como igreja não sejamos uma igreja conservadora ao extremo, batistona, né? Nós sabemos que em alguns meios, cantar um hino do cantor cristão é sagrado. Mateus capítulo 15, Jesus diz, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Eles estavam valorizando práticas humanas exteriores em lugar de uma adoração pura, sincera, de coração, devida a Deus. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, vejam, o Senhor diz, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Tem muita gente acrescentando à palavra algo que não é de Deus, não foi revelado pelo Senhor. Então, cultuar a própria maneira, acrescentar algo como se isso fosse agradar mais a Deus, né? Alcançar o coração de Deus ou revelar uma espiritualidade maior ou mais profunda. O Senhor disse, tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás.
Mas ainda, a quarta categoria da adoração falsa é cultuar com uma atitude errada. E aqui, o texto de Malaquias, capítulo 1, versículo 7, quando o Senhor passa a instrução, entretanto, o povo estava oferecendo pão imundo no altar. E ainda estavam perguntando em que nós temos profanado, e era profanação. Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Então, uma atitude errada oferecendo ao Senhor o resto, ou o animal manco, coxo, o pão, como ele diz, imundo. Ainda estava questionando se não seria isso correto. E o Senhor diz, quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso também mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Cultuar com uma atitude errada. Oséias vai dizer no capítulo 6, versículo 4, que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá? Uma exortação ao povo. E Deus diz, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso eu os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero e não sacrifício, o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então, 4 categorias de adoração falsa que devemos estar atentos. Em segundo lugar, a igreja existe em torno do Senhor Jesus Cristo. Isso envolve confissão. Confissão num aspecto mais amplo aqui, não apenas a confissão de pecados, mas também confessar a Cristo como Senhor. Porque a fé no Senhor Jesus resulta no perdão dos pecados e também na imputação da justiça que acompanha essa fé que nós declaramos. E na criação de uma nova vida que nós temos em Cristo. Pela fé nele, nós nos tornamos livres da penalidade e também do poder do pecado, enquanto desfrutamos de prazer em obedecer os seus mandamentos. Então, nós confessamos a Cristo, porque confessamos os nossos pecados, e dia a dia renovamos isso quando pecamos, usufruindo desse perdão ou do poder do Evangelho sobre as nossas vidas. Isso significa que a prática da confissão é essencial e a palavra de Deus ordena isso. 1 João, capítulo 1, versos de 7 a 9, diz assim, se andarmos na luz como ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se, porém, afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E se a gente confessar os pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a confissão é um elemento fundamental no meio da igreja, para que ela desfrute de andar na luz, frute e estimule a comunhão entre os irmãos. A confissão é indispensável em toda a nossa vida, durante todo o nosso processo de crescimento e santificação. Um outro elemento importante é a direção. Sim, a igreja tem um dono, tem um cabeça, um líder, aquele que dá direção. Por onde ela deve ir?
qual o alvo que ele tem traçado para a sua igreja. Note, a igreja é de Cristo. Como vimos na semana passada, Jesus é o seu fundador, mas ele também é aquele que a dirige. A ênfase nas Escrituras, na verdade, ela está claramente sobre Cristo como cabeça da igreja e como foco na nossa fé. O cristianismo é Cristo, sendo ele o seu fundador, ou fundador da igreja. Então, somente o Senhor Jesus guia e governa a igreja como seu verdadeiro chefe e líder. Isso precisa ser considerado, respeitado, né? Nós temos um líder, um chefe, alguém que dirige a sua igreja, a quem ela se sujeita, se submete. E, por fim, um outro aspecto relevante é o aspecto da instrução. Vejam, Paulo diz em Efésios 3, versículo 10, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. De acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé. Paulo afirma aqui tanto o propósito da graça, a revelação da igreja, a fim de que, através dela, essa multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades. E vejam, de acordo com seu eterno plano, a igreja foi idealizada por Deus, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem nós, seus filhos, que cremos nele, temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Vale a pena conferirmos também o que Pedro afirmou na primeira carta, capítulo 2, verso 9, quando ele diz que nós, como filhos crentes, somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vários conceitos que nós já vimos estão inseridos aqui nesse texto. Um chamado, um povo que Deus está reunindo, o propósito desse ajuntamento, né? E a missão, que é anunciar as grandezas desse Deus maravilhoso. Voltando aos Efésios, Paulo vai dizer, então, sejam completamente humildes e dóceis, pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Apenas estou usando esse texto aqui para que possamos perceber o aspecto prático desse ajuntamento em torno do Senhor Jesus Cristo, considerando tanto a sua direção quanto a sua instrução e ainda, como vimos, a confissão e a direção, que são os 4 elementos essenciais na vida da igreja. Uma aplicaçãozinha que eu gostaria de trazer aqui. Culto é adoração ao Senhor e não deve se concentrar no homem. Mais uma vez aqui, vale a pena expressarmos a nossa gratidão a Deus pela igreja que somos, pela igreja que temos. Igreja de Cristo, igreja comunidade local. Graças a Deus temos tido esse cuidado e considerar e depender do Senhor para que os nossos cultos, quando nos reunimos para adorar a Deus,
traga uma verdadeira adoração e que não se concentre no homem, na minha necessidade, na sua necessidade, mas sim em Deus, que deve ser adorado. Por isso que quando vamos ao culto, nós precisamos levar o coração cheio. Porque a adoração, ela não acontece simplesmente naquele período em que nós estamos ali reunidos durante 1h30. Nós trazemos de casa, nós levamos de casa alguma coisa. Não vamos de mãos vazias. Nós vamos levar um conceito de Deus que experimentamos durante a semana. Um sacrifício espiritual, uma resposta à adoração, uma exortação que recebemos do Senhor, uma experiência que tivemos com Ele em algum momento, um livramento, um conceito, um aspecto do caráter de Deus que se manifestou ao longo daquela semana. Então nós vamos para adorar, no culto comunitário, mas nós vamos de mãos cheias, especialmente o coração cheio de Deus. Outra aplicação que eu quero trazer é que ser à igreja ou ao corpo de Cristo envolve um compromisso com Ele acima de qualquer coisa. E é isso que nos leva a esse sentimento de pertencer ao corpo. Nós sabemos que somos do corpo, pelo compromisso que temos com Cristo e com a igreja. É possível que esse seja o fator que mais nos faz ficar com muita vontade ou muito desejosos da volta. Ainda que velhinho como eu, vou ter que esperar um pouco mais. É porque nós somos corpo, nós queremos estar juntos. Por aquilo que o Senhor estabeleceu. Essa comunhão, ela não pode ser desfrutada plenamente pelas redes sociais. Por melhor que seja isso, e graças a Deus por esses recursos. Mas desejamos voltar, principalmente por causa do nosso compromisso com Cristo e do nosso compromisso uns com os outros, porque nós somos corpo, nós somos igreja. Eu gostaria de, então, partir agora para a segunda tese que nós temos considerado. Edu, permita perguntar, você está enxergando também agora, não? Edu, abra o seu microfone. Não. Agora não. A segunda tela, não. Só você. Muito bem. Aqui. Eu vou apresentar, então, a segunda tela. Estou te vendo agora, estou entrando aqui. Já vai. Ok. Se tiver ok, você me fala, tá? Quando ela for. Ok. Por enquanto, não. Ainda está entrando. Ela já vai. Ok. Ótimo, obrigado. Então, vamos lá. Na sequência, então, o que vamos considerar aqui, na segunda tese, é que a igreja, como entidade espiritual, ela espelha, numa determinada localidade, o próprio Deus e seus atributos. Então, significa que nós, como Igreja Batista Fonte, situada na Vila Independência, em Barão Geraldo, nós espelhamos ali o próprio Deus e os seus propósitos. Isto levanta algumas questões, algumas perguntas. A primeira delas, por que a igreja existe? E alguns textos chaves aqui que nós vamos considerar ao longo do estudo. Mateus 28, a grande comissão, né? O texto que nós já vimos, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A carta de Pedro,
Enfim, outra pergunta é qual é o propósito, então, da igreja existir como comunidade? E ainda, um aspecto tem a ver com a sua missão, porque Deus a deixou no mundo. Ele poderia usar o que quisesse usar, mas ele escolheu usar a igreja, a nossa reunião, o nosso ajuntamento em torno do Senhor Jesus Cristo. Basicamente, a igreja é uma entidade espiritual e, consequentemente, ela está ligada diretamente a Deus. E ela é o veículo de comunicação de Deus. Por isso que nós entendemos que, ainda que tenham o seu valor, os ministérios para-eclesiásticos, né, que não estão diretamente ligados à igreja, eles não podem ser considerados igrejas. Eu creio que todo ministério deveria existir a partir da igreja. Porque somente a igreja é esse veículo de comunicação de Deus para que a mensagem seja conhecida, vivenciada e transmitida. Nesse sentido, é o corpo visível de Cristo no mundo, um grupo de pessoas. Hoje nós somos, como membros oficiais, cerca de 1.300. Então, esse grupo de pessoas, formando a igreja local, deve refletir o próprio Deus. A igreja é, eu vou projetar aqui, o meio pelo qual Deus fará convergir em Cristo todas as coisas. Porque este é o ideal do plano de Deus. Como Paulo disse aos Efésios, capítulo 1, versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. E ainda, no capítulo 3, versículo 10, 1, 22, o primeiro, e 3, 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Vamos considerar isto em parte. Primeiro, a igreja no coração de Deus. Ela não foi criada por homens, não é um sonho realizado pelos os primeiros pais da fé, já na história da igreja, desde o seu início. Não, antes. É um plano que já existia no coração de Deus. Como temos visto, a sua origem é divina. Além disso, o Senhor Jesus é a base da igreja. Foi ele quem disse: edificarei. Então, o alicerce da igreja é Cristo. A igreja é única, não existe nada que se pareça com ela. O mistério, até então oculto, mas revelado a Pedro e aos primeiros crentes e a nós hoje, ela é única, é distinta de qualquer outra coisa. Ela é sobrenatural na sua essência e ela pertence a ele. Jesus disse: edificarei a minha igreja, a minha convocação. Então, a igreja partiu de uma iniciativa divina e não de homens. Mas, além de ter uma origem divina no coração de Deus, a igreja tem uma natureza divina. Voltando ao que Pedro afirmou na segunda epístola, capítulo 1, versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então vejam, a igreja é coparticipante da própria natureza de Deus. É a própria pessoa de Deus comunicando-se ao mundo. Então, nesse sentido, é o reflexo de Deus ao mundo, a igreja. O mundo olha para a igreja e vê Deus.
Como disse Paulo, em Efésios capítulo 3, versículo 6, os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Quanta clareza! Mediante o Evangelho, os gentios, agora salvos, transformados, são co-herdeiros da promessa de Cristo. Além disso, e em terceiro lugar, o ministério da igreja é divino. Não é simplesmente algo planejado, estabelecido por nós humanos. Nós estabelecemos ministérios, estabelecemos metas, ações, vamos planejar no mês de setembro, mas, sobretudo, nós temos um fundamento para servir. Porque esse ministério é divino. Vejamos. Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. A igreja é um instrumento que Deus está usando, é testemunha da sabedoria de Deus, agora diante dos principados e potestades, é o testemunho de que Deus é verdade, Ele existe, atua. Então ela deve assumir o seu papel conscientemente. A igreja reflete um Deus atuante, nós vamos ver isso. É Ele quem estabelece o seu crescimento. Nós somos os seus servos, seus filhos, sacerdotes, pedras vivas, enquanto Deus atua o crescimento. E ainda, a constituição da igreja é divina, porque ela é a plenitude de Cristo, é a complementação da glória que Deus quis dar ao seu Filho Jesus, e é a forma de Deus colocar todas as coisas sujeitas a Cristo. Vejam aqui esse propósito. Paulo diz, e pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E por fim, o destino da igreja também é divino. Cristo disse que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja ou contra a igreja. Ele é a sua garantia. Mas a igreja ainda está aqui neste mundo e estará até a volta do Senhor Jesus Cristo, quando ele irá buscá-la para si. Foi o que Paulo diz aos Tessalonicenses. Não queremos, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, ou aos cristãos que já morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm essa esperança. O incrédulo se entristece por não ter essa esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que já morreram ou dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Que privilégio Deus tem para nós. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, eu, Paulo, vocês, meus ouvintes, irmãos em Cristo, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. A igreja do Senhor Jesus Cristo reflete a unidade de Deus.
ela é o instrumento que Deus está usando para efetuar a sua obra. Nós não podemos contribuir para a Igreja Universal sem passarmos pela igreja local. Por isso que a igreja não é individualizada. Um indivíduo só, embora salvo, ele não constitui a igreja, não representa a igreja do Senhor Jesus Cristo. E é muito interessante, e nós vamos terminar aqui com este texto em João capítulo 17, que apresenta a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Eu aprecio demais esta oração e este texto. E está totalmente relacionada à igreja, aos filhos de Deus. Jesus ora basicamente para que os membros da igreja local sejam um. O mundo olha para a maneira como eles estão vivendo, como é que eles se relacionam. O mundo está olhando para a sua unidade, como é que ela está sendo desfrutada, praticada. E esse grupo, essa comunidade deve refletir ao mundo o que é verdadeiro na igreja universal, visível. Então vejam, o que Jesus inclui em sua oração ao Pai? Primeiro, a sua própria glorificação. Ele olha pela sua glorificação. Glorifica, Pai, a mim, com a glória que te é devida. Mas ele ora também pela proteção dos crentes, porque eles estão no mundo, embora não sejam do mundo. E Jesus disse, guarda-os, protege-os, livra-os. E ora pela nossa proteção nesses dias aqui, em qualquer lugar, onde quer que estejamos. Jesus pede ao Pai que sejamos protegidos do mal. Mas, em terceiro lugar, ele leva a Deus a sua oração, pedindo que os crentes sejam santificados na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele diz, santifica-os na verdade. E ainda, Jesus ora pela unidade dos crentes. A unidade existe de fato, mas ele ora para que na prática ela seja refletida, praticada, estimulada. Jesus olha pela glorificação definitiva dos crentes. Percebem? A igreja como coparticipante, tendo o privilégio de ser levada ao Pai na oração do Filho, para que ele pudesse protegê-la, santificá-la, estimular na unidade, glorificá-la, porque essa igreja reflete a unidade de Deus, enquanto ela vive como igreja em qualquer que seja a sua localidade. A unidade de um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ela é refletida no ajuntamento dos crentes, na sua comunhão, na sua unidade, na sua santificação e na sua glorificação. Tudo que Deus falou no sentido absoluto é verdadeiro na igreja universal, na igreja local. O fato de o reflexo estar embaçado pelas fraquezas humanas numa determinada localidade ou comunidade não muda Deus. Deus continuará sendo o mesmo. Então, que Deus nos leve a orar também como o Senhor Jesus Cristo orou. Pela nossa proteção, possamos crescer na santificação, que a nossa unidade seja uma realidade vista cada vez mais dos de fora, e que a glória de Deus seja vista
no nosso meio enquanto nos reunimos, agimos, atuamos, trabalhamos como Igreja do Senhor Jesus Cristo. Paramos aqui, a partir do próximo, no próximo domingo, continuaremos o próximo ponto, apresentando a igreja que reflete um Deus atuante. Mas deixa eu orar com vocês, com você, para encerrarmos esse nosso tempo aqui. Obrigado a Deus por mais esses aspectos que temos visto aqui cerca da tua igreja. Que como comunidade fonte, possamos refletir esse Deus, que é um só, esse Deus atuante, esse Deus presente, em tudo aquilo que somos ou fazemos como igreja. Que essa igreja, ó Deus, seja cada vez mais vista. Mas, na verdade, ó Deus, não temos preocupação maior do que a preocupação de que o Senhor seja visto na nossa comunidade, acima de qualquer outra coisa. Ainda que nos relacionemos como pessoas falhas, limitadas, mas que também na nossa fraqueza seja visto esse Deus atuante, que é um Deus que aperfeiçoa, que purifica, que transforma e usa pessoas limitadas como nós. Nós te agradecemos por esse tempo. Pedimos a tua bênção para as nossas vidas, os nossos queridos, a tua igreja ao longo dessa semana. E também oramos desde já, Senhor, pela volta das nossas reuniões presenciais já no próximo domingo. Abençoa, Senhor, esse processo. Abençoa essa volta. Nós somos gratos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.